Olá, eu vim aqui hoje responder algumas perguntas que me fizeram sobre o tema dos sentimentos de culpa e do arrependimento. E a primeira pergunta que eu tenho aqui fala assim: do ponto de vista comportamental e emocional, qual a importância do arrependimento e do reconhecimento de uma culpa? Então eu queria te perguntar, o que você sente, anota aí, o que você sente quando você percebe que você errou, fez alguma coisa errada? O que você sente? Como você fica? Fica triste? Fica irritado? Fica com medo? Você chora? O que acontece? Então esses são só alguns exemplos, mas você pode anotar aí que isso vai te ajudar a refletir sobre isso depois, sobre quais são os sentimentos que lhe vêm quando você é envolvido nesse processo de perceber, né, esse sentimento de culpa e perceber que você errou, né, que errou. O que acontece com você? Aí depois, a segunda pergunta é: pessoas que admitem seus erros e se arrependem, elas podem, né, ser mais felizes, mais equilibradas do que aquelas que não fazem? O que você acha? Então, quando a gente admite um erro, o que acontece com a gente? Eu queria te dizer que hoje, no mundo atual, a gente não está acostumado a admitir que a gente erra. Então a gente tem muito medo de simplesmente admitir que errou, né? Que queria acertar, mas não foi assim. Mas eu queria lembrar vocês que teve um homem também que falou o seguinte, que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia, mas que o mal estava sempre diante dele. Então, o que eu queria trazer dentro disso? Hoje, nós estamos invertidos. Então, é como se a gente tivesse assim, de cabeça para baixo. A gente deveria estar assim, mas a gente está ao contrário. Então a gente acha que a gente admitir os nossos erros é uma vergonha, é um problema. A gente pedir desculpas para o outro, ou até para a gente mesmo, é um processo assim de mal-estar, uma coisa ruim. Então a gente confunde isso, porque a angústia, o choro, aquelas emoções que vocês pensaram e vocês sentem, cada um aí sente, só pensar um pouquinho e admitir, né, ser verdadeiro, vai considerar que sente isso nessa situação. Então, se você admitir, né, para você ou para o outro dentro da situação que você está vivendo, você vai perceber como isso acalma a gente e como isso traz saúde. Por que isso acontece? Aí tem uma terceira pergunta aqui. Quais são os perigos de carregar a culpa por muito tempo? Então, o que vocês acham que acontece se a gente carrega uma tristeza por muito tempo? Ou uma raiva por muito tempo? Né? Ou um choro, algo escondido. E aí? O que acontece com a gente, dentro da gente, no nosso corpo e também no nosso espírito, né? Na nossa alma. Então a gente começa a adoecer, a gente tem dor de cabeça forte, enxaqueca, a gente tem vontade de se isolar, de ficar sozinha, de não encontrar os amigos, né? De não se divertir. Ou pelo contrário, tem uma outra situação também que acontece com a gente quer fugir daquilo que a gente está sentindo. Então a gente, por exemplo, quer ir no shopping, quer ir em restaurante, quer só viajar. Então esses são pontos de consequências, assim, da gente não tratar o arrependimento. Agora, qual é a notícia boa? Né? O arrependimento é a última pergunta. Produz alguma mudança mental? Por que ela produz?
Então, esse processo de ver que a gente erra, admitir que a gente erra, ele produz saúde e bem-estar, e felicidade, e alegria. Então, eu queria te convidar aqui, você que me ouve, para você ir pensando e tendo atitudes de admitir que você erra e também considerar que o seu amigo ou a outra pessoa com a qual você convive também tem esse problema e ela também erra. E ter mais tolerância com os seus erros, mas também com o seu arrependimento, né? Admitir essa culpa. Isso vai lhe fazer muito bem. Então, uma ótima semana para vocês, com muita reflexão aí e muita felicidade, consciência e saúde.